E estamos aqui na nossa terceira unidade das aulas de Química com o primeiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia, né? Você que chegou até aqui com a gente, olha, parabéns, porque nós estamos já na reta final de toda essa nossa caminhada. Sei que durante o percurso, em alguns momentos, dá aquela vontade de desistir, né, galera? Não é tão fácil. A gente às vezes tem uma dificuldade muito grande em assimilar a química no nosso dia a dia por causa que é muito abstrata, é muita teoria e principalmente que eu não consigo chegar para vocês e falar, olha aqui, ó, o átomo. É uma coisa que a gente não consegue visualizar. Porém, neste momento da unidade 3, a gente vai começar a trabalhar uma maneira diferente de visualizar essas partículas. Nós vamos conhecer outras áreas da química. Na unidade 1, nós vimos lá densidade, nós trabalhamos algumas questões que vinham como é a estrutura do átomo. Aqui na unidade 2, a gente viu toda a evolução do modelo atômico. Nós conhecemos as partículas que estão lá dentro do átomo, que são os prótons, nêutrons, os elétrons, são as partículas que montam esse átomo que dá vida a tudo o que nós conhecemos no nosso planeta. Entendemos um pouquinho de como é a organização da tabela periódica, que é muito importante. E também vimos como as moléculas são atraídas umas pelas outras para dar forma às substâncias que nós conhecemos como a água. E hoje nós vamos conhecer muito mais conteúdos super interessantes dessa ciência que é muito bonita. Então vamos lá para a nossa aula de número 33. Então, olha, nós estamos aqui com a nossa unidade 3, né? Nós vamos falar sobre compostos inorgânicos. Olha o nome, inorgânicos. Ah, professora, mas por que a senhora está frisando nisso? Porque lá no terceiro ano, nós vamos trabalhar bastante os compostos orgânicos. Então, aqui nós estamos trabalhando os inorgânicos, aonde nós vamos falar sobre ácidos, vamos falar sobre bases, sais e também sobre óxidos. Quando a gente finalizar essa parte, nós vamos entender como que funciona massa atômica e massa molecular. Ah, professora, a gente não viu? A gente viu uma pequena introdução dos conceitos. Agora nós vamos trabalhar os cálculos que estão envolvidos para determinar a massa atômica de um elemento. Vamos trabalhar também quantidade de matéria e também a constante de Avogadro. Vamos trabalhar massa molar e volume molar, fórmulas químicas, que é a linguagem que a química usa para se comunicar como ciência. E é muito importante a gente entender como que funciona essas fórmulas químicas, essas representações. Vamos trabalhar ainda nessa parte final sobre estudo dos gases. É um estudo bem bacana, bem legal, a gente vai conseguir tirar de letra, tenho certeza que você vai amar essa parte. E aí nós vamos trabalhar os aspectos quantitativos das reações químicas, isso dividido em duas partes. Bom, a gente já viu todos os conteúdos que serão abordados durante essa unidade 3, mas e a aula de hoje, professora? O que nós vamos trabalhar? Na aula de hoje nós vamos começar a trabalhar sobre os compostos inorgânicos. E aí a gente vai abordar a primeira parte que trata sobre os ácidos. E nessa primeira parte a gente vai falar sobre o conceito. Vamos entender o que é o pH, que é uma escala de acidez, e vamos ver alguns exemplos de aplicação de alguns ácidos comuns. Como habilidade que vai ser trabalhada nessa aula, nós temos identificar os compostos inorgânicos presentes no nosso cotidiano. Galera, fica antenado nesse conceito de inorgânico e orgânico. São duas coisas bem diferentes. Antigamente, há muito tempo atrás, acreditava-se que orgânico
era toda substância proveniente de algo vivo, né? Todos os compostos que vinham derivados de alguma planta que morreu ou de algum animal eram ditos como orgânico. E tudo que era proveniente de coisas inanimadas, que não tinha vida, eram ditas como inorgânicas. Hoje sabe-se que não é bem assim. Orgânico disse que é todo composto que vai ter lá como base na sua estrutura o carbono. E os inorgânicos? Os inorgânicos vão ser todas as outras substâncias que não apresentam lá como base o carbono na sua estrutura. Lógico que a gente tem algumas exceções que a gente vai ver durante essa nossa aula. Mas fica ligado aí. Inorgânico, nós vamos ter ácidos, bases, sais e óxidos. E como a nossa aula de hoje vai começar tratando sobre ácidos, nada melhor do que nós entendermos o conceito, a definição do que é um ácido para a química. Então vamos lá para a gente ver esse conceito? Conceituação de ácido. Garanto que você já tem na sua mente que ácido tem muito a ver com acidez ou uma coisa azeda, né? Mas esse termo, ele foi usado pela primeira vez, galera, há muito tempo atrás, lá no século 17. Antigamente acreditava-se que as moléculas de ácido apresentavam o quê? Cantos afiados ou projeções como espinhos que irritavam a língua e a pele. Isso porque quando você pega, por exemplo, vamos pensar em uma coisa azeda, o limão. Acho que é o exemplo mais fácil pra gente, né? Se você pega um pouquinho de limão e prova, fica tudo de boa, normal? Não, né? Você sente, parece assim que as bochechas tá, tipo, travando, tá salivando, você sente aquele azedo, faz até careta, não é isso? Essa sensação era visto como se as moléculas do ácido que estavam presentes ali naquele limão fossem afiadas ao ponto de irritar a língua. E por isso a gente tem essa sensação. Ou ainda, elas eram afiadas o suficiente para fazer com que a gente tivesse lesão na pele, porque o ácido, vocês sabem que ele corrói, né? Assim como as bases fortes também. Isso há muito tempo atrás, antes da evolução que nós temos no conhecimento científico. Já hoje, a gente já tem uma outra visão dos ácidos. Vamos lá ver quais são as visões que nós temos dos ácidos hoje em dia? Então, aqui hoje, pessoal, a gente tem que os ácidos, eles são uma classe de compostos. Classe de compostos. E essa classe, quando ela está em solução, ou seja, em meio aquoso, elas vão ter umas propriedades específicas. Primeira propriedade dele é aqui, ó, sabor azedo. Nem dúvida, né? É mais fácil. Olha a outra propriedade. Tem a habilidade de mudar a cor de alguns corantes naturais. O que é corante natural? É algo que tem uma cor específica ao ponto de conseguir dar essa cor a outra, a um objeto, a um pano, alguma coisa do tipo. O que o ácido tem a capacidade de fazer? Pegar a cor original desse corante e mudar ela. Então, o ácido, ele tem essa capacidade. Outra capacidade, eles reagem com certos metais. E eles também reagem com quem? Com as bases para formar sal e água. Mas o que é o ácido? Bom, de um modo geral, ácido é todo composto que, dissolvido em água, origina o H+ como um único cátion. Ou seja, ele sofre o que nós chamamos na química de ionização. A ionização, ela vai ser um processo onde as ligações covalentes dos compostos moleculares, elas vão ser ali desfeitas, e aí a gente vai ter a presença dos íons que vão ser formados na solução. Se é na solução, isso significa que eu tenho que estar em meio aquoso. Essa
esse fenômeno, ele é um fenômeno químico, tá? Ele é um fenômeno químico. Por quê? Porque nós vamos ter a presença de cargas, olha só. Vamos pegar aqui o cloreto de hidrogênio, que é conhecido como ácido clorídrico. Olha como ele é formado. Nós temos aqui, ó, o cloro e o hidrogênio. Se eu tivesse agora, eu ia perguntar qual é a ligação entre o cloro e o hidrogênio? Valendo 2 pontos. Vamos lá. Para eu saber qual tipo de ligação, eu tenho que lembrar. Quem é esse cara aqui? Ah, ele está lá no grupo 1 da tabela periódica. Porém, ele não é um metal, ele é um gás. Como o hidrogênio não tem tendência de perder, ele não vai doar elétron. E ele está ligando-se a quem? A esse outro cara aqui, o cloro. Quem é o cloro? Vamos puxar a ficha criminal do cloro? O cloro é um halogênio. Ele está lá no grupo 17 da tabela periódica. Se ele está no grupo 17, na camada de valência desse cara, ele tem 7 elétrons. Para 8 elétrons, segundo a regra de octeto, ele precisa fazer uma ligação. Então, ele também não tem tendência de perder elétrons. Se o hidrogênio não vai perder e o cloro também não, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer uma ligação covalente. Eles vão compartilhar esse elétron. E aí, nós temos a origem do cloreto de hidrogênio, que é um gás. Mas, por mais que essa nossa querida ligação seja covalente, o que acontece com essa substância quando ele está em meio aquoso? Olha só, água líquida. Quando ele está em meio aquoso, nós vamos ter a atração do meu hidrogênio pela polaridade negativa do oxigênio da água. Lembram lá das pontes de hidrogênio que a gente viu? Que tem o hidrogênio, ele é positivo, ele é um polo positivo e o oxigênio um polo negativo? Então, em meio aquoso, ou seja, na presença da água, o hidrogênio ele vai se sentir atraído aqui pelo oxigênio. Quando isso ocorre, essa ligação, esse compartilhamento que estava ocorrendo entre o cloro e o hidrogênio é rompido. E aí esse hidrogênio do cloro ele vai fazer uma ligação aqui, ó, com o oxigênio da água, dando origem a esse íon aqui, que nós chamamos de íon hidrônio. O H+, que a gente falou lá no conceito, lembra aqui, ó, do conceito? Que a gente diz que é todo composto que dissolvido em água origina o H+. O H+, ele está aqui, ó, aqui dentro do hidrônio. O que aconteceu com o cloro? Bom, o cloro, como ele estava aqui com o nosso hidrogênio, ele é muito mais eletronegativo, ele ficou com o elétron do nosso colega hidrogênio. E aí ele veio e ficou aqui, ó, um ânion Cl-. E aí, essa característica aqui é que dá origem ao que nós chamamos de ácido clorídrico. Calma aí, professora. Então, quer dizer que a gente só conceituou o ácido clorídrico como ácido clorídrico porque na água ele dissociou? Exatamente. Ele sofreu uma dissociação, não, uma ionização. Quando a gente colocou esse composto em meio aquoso, nós tivemos a liberação do H+, que é a característica dos ácidos, e nós tivemos a formação do ânion Cl-. Essa característica do H+, que foi ligado lá com a água, e do Cl- é o que diz que se trata de uma substância ácida, que nós conhecemos como ácido clorídrico. Tranquilo? Tem mais exemplo para a gente ver aqui, tá? Não acabou não. Vamos lá? Olha esses outros exemplos. Aqui nós temos HCN, o cianeto, ligado ao hidrogênio. Novamente, a gente tem que entender que aqui nós temos uma ligação covalente. Em meio aquoso, mesma situação. Esse hidrogênio aqui, ó, vai aqui para nossa amiga água, dando origem ao íon hidrônio. Quem sobrou negativo? O cianeto. Esse daqui é um ácido. Olha o outro aqui. Esse ácido é muito conhecido. Ácido sulfúrico, H2SO4. Observem que aqui ele está em quê? Na forma
gasosa. Ele só é considerado ácido mesmo ali, ó, bonitão, quando a gente observa a formação dos íons e a liberação do H+ em meio aquoso. Aí a gente tem o ácido sulfúrico. Aqui ácido fosfórico, mesma situação, ó, H3PO4. Em meio aquoso, nós vamos ter a formação do íon hidrônio e a liberação do ânion. Então, essa é a principal característica para definir que uma substância é ácida. Não pense que toda substância, por apresentar hidrogênio na sua constituição, será um ácido. Não é assim que funciona, galerinha. Ó, tem um exemplo aqui, ó, CH4. Tem hidrogênio nessa molécula. Esse composto apresenta 4 hidrogênios. Mas não é um ácido. Em meio aquoso, ele não vai ter a liberação do H+, não vai formar um íon hidrônio. Ele vai ser um composto orgânico que nós chamamos de metano. Então, não é porque tem hidrogênio que obrigatoriamente eu tenho um ácido. Tranquilo? Importante. Aqui é sobre a ionização. A ionização de um ácido, com mais de um hidrogênio ionizável, ela vai ocorrer em etapas, ou seja, ela vai ser dita como ionização parcial. Assim é possível encontrar mais de um tipo de ânion na mesma solução ácida. O que eu tenho que entender sobre a ionização? A gente viu que é um fenômeno que é químico, né? Aonde essa questão da ionização, ela pode ocorrer de forma rápida, que são nos hidrácidos, que são aqueles ácidos que não têm oxigênio na sua constituição. E tem também os oxiácidos. Ai, professora, eu tô ficando um pouco confuso com isso aí que a senhora tá falando, não tô entendendo muito bem. Vamos aqui. A gente vai ver na nossa próxima aula sobre nomenclatura de ácidos, que eles vão ser classificados em 2 categorias. Ácidos que apresentam oxigênios e ácidos que não apresentam oxigênio na sua estrutura. Esses ácidos que não apresentam oxigênio na estrutura, eles são chamados de hidrácidos. Todos os hidrogênios presentes num ácido hidrácido, que não tem oxigênio, são ionizáveis. Todos os hidrogênios de ácidos que não apresentam oxigênio são ionizáveis. Então, ali o HCl é um ácido que não tem oxigênio. Então, o hidrogênio que está presente naquele ácido é ionizável. E nos ácidos que têm oxigênio, o que vai acontecer? Aí, galera, nós vamos ter que conhecer a estrutura do ácido, as ligações que estão ocorrendo entre os átomos. Por quê? Porque só é dito como ionizável, ou seja, aquele hidrogênio que vai sair do meu ácido para a água, aquele que vai estar ligado ao oxigênio. Vocês viram lá no HCl? O que aconteceu? Eu tinha o hidrogênio ligado ao cloro. Quando entrou em contato com a água, o hidrogênio fez o quê? Tchau, vou para a água. E ele foi e fez a ligação com a água. Já quando a gente tem o oxigênio presente na estrutura do nosso ácido, que é o oxiácido, não vai ser todo o hidrogênio que entra em contato com a água vai para a água. Somente aqueles hidrogênios que estão ligados ao oxigênio que são ditos como ionizáveis, ou seja, são aqueles que têm facilidade para se desprender da molécula do ácido e ir para a água na forma de íons. Então, a gente tem um exemplo aqui de um oxiácido. Bora lá para a gente ver qual é esse oxiácido. Olha só, nós temos aqui H3PO4. Ele é um ácido, tá, gente? Na presença de água, ele vai ter o desprendimento do H+, que é um íon positivo, né, um cátion. Só que, nesse caso aqui, ó, eu tenho a presença do oxigênio. Então, só vai ocorrer ionização com os hidrogênios que estiverem ligados ao oxigênio.
Pela fórmula molecular, a gente não consegue visualizar qual hidrogênio está ligado ao oxigênio. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que fazer a fórmula estrutural. O fósforo, ele é o nosso átomo central. Nós vamos ter um oxigênio ligado duplamente a ele. Outro oxigênio ligado aqui, que vai estar ligado a um hidrogênio. Aqui, ó, outro oxigênio. E aqui também outro oxigênio. Observem que pela fórmula estrutural aqui do ácido fosfórico, que é um ácido forte, todos os 3 hidrogênios estão de fato ligados ao oxigênio. Olha só, hidrogênio aqui, aqui e aqui. E todos eles fazem ligação com o oxigênio. Isso significa que todos esses 3 hidrogênios que estão presentes nesse ácido são ionizáveis, ou seja, eles podem sair da molécula do ácido e formar o hidrônio com a água. Aqui, ó. Se eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, o que vai acontecer? Vai acontecer a ionização em 3 etapas. Eu vou ter a primeira ionização, ou seja, vai desprender um hidrogênio desse, que vai vir aqui para o meu hidrônio. Então, se eu tinha H3POH e ele ionizou um hidrogênio, eu vou ter quem? Eu vou ter PO4, perdão. PO4. E esse menos 1 aqui, professora? É porque quando esse hidrogênio saiu, o meu oxigênio que estava fazendo ligação com ele ficou negativo, recebeu o elétron dele e ficou negativo. E o meu hidrogênio saiu positivo para se ligar à molécula da água. Por isso que eu tenho esse 1 menos lá no meu ácido. Eu ainda tenho hidrogênio que pode ser ionizável? Tenho 2. Então vai a segunda ionização parcial, onde o meu hidrogênio que está aqui em contato com a água vai ser liberado, formando outro hidrônio aqui. E aí, quando eu tinha H2PO4 1-, o que eu vou ter agora? HPO4 2-. Por quê? Pelo mesmo motivo. O hidrogênio que se desprendeu aqui para formar o hidrônio, ele perdeu seu elétron para o oxigênio. Então, eu tenho 2 elétrons a mais, o que dá 2 cargas negativas. Ainda tem hidrogênio para ionizar? Tem, ó, o meu carinha aqui. Agora eu vou para a terceira, ionização parcial. Esse hidrogênio que está aqui, ele vai interagir com a água e vai ser liberado, formando o hidrônio. Agora, o que aconteceu? O elétron dele veio para cá, para o oxigênio. Então, se eu tinha 2-, eu vou ter agora 3-. Então, ficou quem? PO4, 3- aquoso. Essas aqui são as minhas 3 etapas de ionização. Elas podem ser resumidas em uma só, que nós chamamos de equação global, aonde eu vou ter uma única molécula de ácido fosfórico e vai interagir, ó, com 3 de água. Por que 3, professora? Porque eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis. E aí esses 3 hidrogênios ionizáveis com as moléculas de água vão formar, ó, 3 íons hidrônio. E aqui o meu ânion vai ser carga de 3-, tá, gente? Esse 1 aqui ignora, é 3-. Por quê? Porque foram 3 hidrogênios que foram desprendidos do meu ácido. E essa daqui é a ionização de um ácido. É um conteúdo muito importante dentro da química. A ciência na história. O bioquímico Soren, ele nasceu lá em 1868. O que ele realizou? Ele fez vários trabalhos sobre enzimas e proteínas e só lá em 1909 ele introduziu o que nós chamamos de conceito de pH. E esse conceito ele existe para exprimir, para expressar a concentração de íon hidrônio. Quem é o íon hidrônio, prof? H3O+, que é o íon presente nos ácidos quando ele está em meio aquoso. Não podemos provar todas as substâncias que conhecemos, não é mesmo?
Como podemos classificar as substâncias como ácidos e bases? Olha, a prof aqui falou lá no início da aula que os ácidos, eles são substâncias que têm o sabor azedo, né? Nós falamos lá no início? Pois é. Como os ácidos, eles têm sabores azedo, né? Antigamente se classificavam mediante a essa característica. Hoje em dia, nós não fazemos mais assim. Até porque tem muitas substâncias que são tóxicas e perigosas para o ser humano. Então, a classificação, se uma substância é ácida ou se ela é uma base, ela se dá através da interpretação do pH, que é o potencial de hidrogênio que nós falamos. Ah, professora, mas esse negócio, não podemos provar substâncias. Isso é por quê? Porque era classificado pelo sabor. Ah, mas a base o ácido ele é azedo. E como é que você sabia que uma substância era básica? Porque a base, gente, ela dá na boca um sabor adstringente. Que nome é esse, professora? Adstringente. Você já comeu banana verde? Sabe quando você coloca ela na boca, parece que ela trava tudo? Pois é, esse sabor da banana verde, ele é uma característica de base. É a mesma sensação que uma base traria se nós fôssemos provar essa substância realmente pelo sabor. Mas não fazemos mais isso, graças a Deus. Hoje nós temos o pH que a gente consegue calcular e a gente também consegue identificar substâncias pelos indicadores ácidos e bases. O que são os indicadores? Lembra lá no início? Nós falamos que o ácido ele consegue mudar a cor de alguns corantes. Então, se eu tenho um corante que, digamos, ele é roxo, mas se for na presença de um ácido ele fica vermelho, o que acontece? Se eu quiser saber se uma substância é ácida ou não, eu coloco esse corante. Ficou vermelho? Eu já sei que é ácido. Não ficou vermelho? Bom, ácido não é. Ele pode ser uma base ou uma substância neutra. Tranquilo? Então é sobre essas substâncias que nós vamos falar agora, nesse segundo momento da nossa aula. Então vamos lá para a gente conhecer os indicadores ácido-base. O que são os indicadores ácido-base, professora? Vai ser uma substância que vai apresentar uma determinada coloração em meio ácido e uma outra coloração quando ele estiver em meio básico. Então eu consigo definir, conhecendo esse indicador, se o meio é ácido ou básico. Por exemplo aqui, ó, fenolftaleína e o tornassol são dois exemplos de indicadores ácido e base que são utilizados em laboratórios. Bora observar aqui, ó, fenolftaleína. Quando ela está no meio ácida, ela é incolor, não vai apresentar cor. Mas se ela estiver no meio básico, ela vai ficar rosa. Então, se eu uso a fenolftaleína, coloco numa substância e não mudou cor, ficou incolor, eu sei que é um ácido. Mas se eu pego essa fenolftaleína e coloco na substância e ela ficou rosa, aí é uma base. O ternassol, mesmo esqueminha. Quando o ternassol está sendo utilizado em um meio que é ácido, ele vai ficar vermelho. E quando ele é utilizado em um meio básico, ele vai ficar na coloração azul. E esse tipo de indicadores, galerinha, a gente consegue fazer, por exemplo, em casa, usando um repolho roxo, né? A gente consegue observar a coloração de uma substância pelo repolho roxo. Quando é uma substância básica, o extrato do repolho roxo, ele vai ficar com uma coloração esverdeada, amarelo para o esverdeado. Quando é um ácido, ele vai ficar um rosa para o vermelho. E a gente consegue fazer essas experiências até em sala de aula, quando possível. Mas e a escala de pH? Bom, o pH ele também é conhecido como potencial de hidrogênio. Indica a quantitativamente, o grau de acidez de uma solução.
O pH, essa medida de pH, ela foi desenvolvida lá em 1909, como a gente viu agorinha, pelo Peter, né, que é um bioquímico. Ele definiu esses valores que vão variar de 0 a 14. Então, o que nós temos para o pH? Vem aqui comigo, presta atenção. Quando eu tenho uma escala de solução ácida, que o meu pH ele é menor que 7, eu tenho uma solução ácida. Se o meu pH for igual a 7, eu tenho uma substância, uma solução neutra. Nem é ácido e nem é uma base. Mas se o meu pH for maior que 7, eu tenho uma solução que é básica, é uma base. Como é que a gente calcula o pH? A gente vai calcular o pH de acordo com a concentração dos íons H+. Para realizar esse cálculo em uma solução, a gente usa essa concentração dos cátions hidrônio, né? E podemos utilizar as expressões matemáticas, onde a gente diz que o pH vai ser igual ao log da concentração dos íons H+. Ou ainda, a gente pode dizer que a concentração do íon vai ser igual a 10 elevado ao valor do pH. Prof, não entendi nada. Calma que a gente vai explicar. Vamos dizer que eu estou dizendo que um suco de limão tem pH, professora, deixa eu apagar que ficou muito feio. Tem o pH, o P minúsculo e o H maiúsculo, igual a 3. Beleza, o pH é igual a 3. E eu peço lá na atividade de vocês para você me dizer qual é a concentração de íons H+. Essa chave aqui, esse colchete, ele está representando concentração, tá? Desculpa. Se eu estou pedindo a concentração do íon H+, o que eu tenho que fazer? Eu vou dizer que a concentração vai ser igual a 10 elevado a menos o pH. Quem é o pH? 3, então elevado a menos 3. E eu achei já a concentração a partir dessa dedução que a gente tem aqui do pH. Continuando, a gente também pode calcular a concentração de OH-, que é para as bases. O ácido libera H+, e as bases liberam OH- como ânion. Quando a gente vai fazer isso, o esquema é o mesmo, só que eu vou atrás da concentração do OH- que está definindo que a minha substância é uma base. O que eu vou fazer? O pH vai ser igual a log de OH-, a concentração dos íons OH-. Ou a concentração dos íons OH- é igual a 10 elevado ao pH. Lembrando, galerinha, que essa escala de pH, ela vai de 0 a 14, né? Então, se eu tenho ali a concentração do ácido, do H+, eu consigo encontrar a concentração do OH-. Fazendo como? Eu não encontrei lá, aqui no exemplo, perdão. A gente não falou que a concentração é igual a 10 elevado a menos 3? Se eu quiser trabalhar isso para a nossa base, bastaria eu pegar e fazer o 10, no caso o 14, menos o 3. E aí eu acharia que o POH seria igual a 11, tá? E aí eu sempre vou trabalhar desta forma. Aqui, para ilustrar a escala de pH, no 7 nós temos as substâncias que são ditas como neutras. Abaixo de 7 nós temos o aumento da acidez. Acima de 7 nós temos o aumento da basicidade. Alguns alimentos a gente sabe que são ácidos, mas algumas partes do nosso corpo também a gente pode dizer se é ou não ácido. Por exemplo, aqui, ó. Lá no nosso estômago nós temos o suco gástrico, né? E o suco gástrico, ele é ácido, porque o pH dele vai estar aqui, ó, em volta de 2.
Abaixo de 7 sempre vai ser ácido. Vamos ver um pH alcalino, um pH básico? Olha só, a água sanitária, o pH dela está aqui, ó, em volta de 12, ou seja, ela é muito alcalina. Ela é uma base muito forte. E o que é neutro? O ideal é que a nossa água de consumo, ela tenha um pH neutro, nem ácida, nem básica. O sangue humano, ó, é alcalino, pH 7,4. Enquanto o sabonete para as mãos, ele também é alcalino, é uma base com pH igual a 7. Já a nossa urina, o pH dela é aproximadamente 5, ela é ácida. E no cotidiano? Nós temos o uso do pH na agricultura, né? A gente usa ali para saber a acidez do solo, né? Um aspecto muito importante, porque ela pode interferir na produtividade daquele solo. Por isso que esse fator, ele interfere e nós temos as correções de pH que são feitas, né? Existem vários fatores que podem interferir no pH do solo, tais como a composição, a região em que está localizado e a concentração de sais, metais, ácidos e bases e outras substâncias orgânicas adicionadas no seu preparo para o plantio. A gente também usa o pH na construção civil. Ele é importante para a gente saber se a água serve ou não para o uso, tá? Se o pH da água estiver muito alto, isso vai fazer com que ocorra precipitação de hidróxidos de metais, alterando a qualidade do cimento e de outros materiais utilizados. Nos alimentos é importante? Também. Em geral, o pH dos alimentos que consumimos, eles devem ser divididos em 60% de alimentos alcalinos, ou seja, básicos, e 40% de alimentos que sejam acidificantes, ou seja, ácidos. Carnes de todas as espécies, leites e seus derivados, grãos, café, refrigerante, bebidas alcoólicas, alimentos industrializados, cristalizados em conserva, frituras, corantes, eles são todos considerados ácidos, né? Acidificantes. Já os vegetais, as frutas e folhas secas, também como os legumes, raízes, tubérculos e cogumelos, eles são exemplos de alimentos alcalinos. Já as amêndoas, avelãs, azeites de oliva, azeite de oliva extra virgem, castanha da Índia, óleo de gergelim, entre outros, eles são o quê? Neutros, nem ácidos, nem básicos. Aqui a gente tem a escala da acidez, como a gente já viu, né? E o exemplo da aplicação de ácidos no cotidiano, ó. O ácido clorídrico, ele é comercializado como ácido muriático, utilizado na limpeza de peças metálicas e também um importante reagente laboratorial. Já o HF, que é o ácido fluorídrico, ele é utilizado para fazer marcações e gravações no vidro e também no aço, já que ele causa corrosão nesse tipo de material. A gente tem o ácido carbônico, que está presente lá nos refrigerantes e também nas águas minerais gaseificadas. O que mais? Ácido sulfúrico, lembra que eu falei que é um ácido forte? Pois é, ele é utilizado com extrema importância lá na indústria para a produção de diversos materiais como baterias de automóveis, corantes, tintas explosivos e papel e fertilizante. Nós temos o ácido nítrico, que ele é muito utilizado lá em explosivos, né? Ele é o principal componente lá do TNT e também é utilizado como fertilizante. E o ácido fosfórico? Ele é utilizado na fabricação de fertilizantes também, e na indústria lá de vidros, nas tinturarias e na produção de refrigerante à base de cola. E para fechar aqui, a gente tem um aprender fazendo bem bacana sobre indicadores. Olha só, ele fala assim, a seguir nós temos a tabela
que fornece as cores dos indicadores ácidos e da base. Ó, nós temos o indicador tornassol e a fenolftaleína. Em meio ácido, o tornassol é vermelho e em meio básico ele é azul, enquanto a fenolftaleína ela é incolor e no meio básico ela é vermelha. E aí ele pede qual a cor do tornassol na solução que nós temos aqui de ácido acético e justifique. Ele vai ter uma coloração nessa solução. E aí ele dá uma tabela para a gente determinar, que mostra o pH de alguns produtos e pede para a gente calcular os íons OH-. Então, na letra A, ele quer a cor do tornassol nessa solução e nesse daqui ele quer que a gente calcule a concentração de quem? Da urina. Se a gente for olhar, esse cara aqui, ele é o ácido acético. Se ele é ácido, aí você vem aqui, ó, tornassol em meio ácido, ele é vermelho. Então, a coloração vai ser vermelha. E na letra B, que ele pede, vamos voltar, Sabrina. Na letra B, ele quer os íons, a concentração. Lembra que eu falei que quando a gente tem o pH, para achar a concentração, eu digo que a concentração do OH- vai ser igual a 10 elevado a menos o pH. O pH lá, o pH é 6, então vai ficar aqui menos 6, tá, galerinha? 10 elevado a menos 6. E aí a gente fecha essa primeira parte da nossa aula, indo depois para a revisão e depois a atividade de sala. Lembrando que a gente vai estar trabalhando na atividade o mesmo padrão que a gente trabalhou dentro do nosso conteúdo, tá bom? Então fique ligadinho que a gente já volta.